Salve, salve, correnteiros! Hoje a gente tem aqui um papo que não é só relevante, não é só de interesse público, mas é um papo que envolve muito amor, muita emoção, muito sentimento, muita cumplicidade, porque em relações de amizade também tem cumplicidade e também tem comprometimento. E eu quero deixar registrado aqui nesse episódio, que eu acho que vai ser o mais emocionante de todos, que a amizade, pelo menos para mim, no meu modo de ver as coisas, é um dos maiores presentes que Deus dá pra gente. Então eu vou fazer aqui uma pequena introdução e depois vocês vão sentindo aí o amor. Tudo de bom que 3 amigos da vida inteira sentados na mesma mesa tem para passar para todo mundo aí. Hoje o papo é daqueles que aquecem o coração. Estou com 2 amigas de infância. São mais de 45 anos de amizade. Apesar que eu vou fazer 39 ainda. Beleza. São momentos marcantes e muita parceria. A vida mudou? Mudou. A geografia também? Também. Mas a nossa conexão sempre permaneceu. A amizade verdadeira é isso. Não precisa estar junto todo dia. Basta saber que o laço continua firme, atravessando décadas. Vamos celebrar essa jornada e mostrar que existem vínculos que o tempo não tem como desfazer. Eu quero começar fazendo a pergunta mestra para vocês duas. Estou aqui com Rossana e com Jana, minhas queridas amigas de mó tempão. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, mas que hoje é tudo com nós 3, tá? O que significa amizade? Quem que começa aí? Começa? Posso começar. Eu acho que a amizade é um norte. Eu acho que é você saber que, independente do lugar para onde você caminha, você nem necessariamente encontrar, mas você tem aquela força, você tem aquela lembrança, você tem aquela memória e você sabe que você tem alguém por você. Eu acho que a amizade é uma coisa tão... Às vezes... E os laços de amizade hoje em dia, cada vez mais eu entendo dessa forma. Eles, por vezes, são maiores do que, às vezes, os laços consanguíneos. Porque um amigo... Uma vez eu ganhei um quadrinho com isso. Um amigo é um irmão que a gente escolhe, né? Verdade. E aí o que acontece? Eu acho que... E quando a gente escolhe, a gente entende que é um compromisso mesmo. Eu falo de uma amizade de verdade. É aquela coisa de que tá tudo desabando, mas você sabe que tem... E só pela memória de que tem alguém que longe quer o seu bem, torce por você, espera que as coisas aconteçam de uma forma bacana para você, eu acho que já te preenche seu coração, sabe? E te traz sentido, porque eu percebo que mais do que grana, mais do que sucesso profissional, mais do que uma casa bonita, um carro bonito, eu acho que a gente tem que ter um sentido, sabe, para a vida. E isso é muito importante. E isso é o começo de tudo, né? É o propósito. E aí eu acho que a amizade é isso. É uma coisa, uma ponte para essa possibilidade, sabe? De encontrar um propósito bacana. Lindo. Jana, agora é contigo. O que significa amizade para você? Então, quando eu penso em amizade, eu penso numa conexão genuína, em que a gente pode ser quem a gente é, né? Sem tentar se enquadrar num modelo que não é nosso, né? Que a gente se sente confortável, que a gente tem confiança, né? Que tem um afeto, né, legítimo, né, ali em jogo, né, no sentido de que eu sei que eu não preciso ter nenhuma defesa, sabe, para estar com esses amigos e amigas tão especiais, né? Eu posso ser eu mesma, né? Então, eu acho que essa conectividade baseada em algo absolutamente genuíno é que faz toda a diferença na construção de uma relação que eu chamo de uma relação de amizade, sabe? Onde não há competitividade, onde não há disputa, há simplesmente o prazer e a alegria de estar junto, né?
estarmos juntos, como a gente está aqui hoje. É isso. Agora eu vou falar também, né? Complementando, né? Porque vocês deram a base, complementando. A Rosana falou que a amizade é escolha. E quando a gente fala, às vezes a gente se dá melhor com um amigo do que com um parente. Parente é encargo, às vezes, né? Às vezes é. E amigos não. Amigos são escolhas do coração. Então, é o lugar que a gente está realmente despido, não precisa estar armado, a gente pode ser só a gente mesmo, que é muito difícil, porque a gente vive num mundo onde a gente não pode ser a gente mesmo em qualquer lugar, porque a gente fica totalmente sem defesa, né? Sem proteção, né? Então não pode. Mas quando a gente está com um amigo que o coração escolheu, eu acredito que aí sim você pode ser quem você é, leve, pesado, do jeito que for. E uma coisa que eu gosto muito na amizade é de me espelhar em pessoas que eu admiro, porque eu acho que eu sou sempre um carvão que preciso ser lapidado. E geralmente as lapidações que eu tenho são os meus amigos que me ajudam. E eu agradeço a vocês duas. Por quê? Porque cada uma de vocês duas, cada uma de vocês que passam pela minha vida, tem uma função de me dar um entendimento, uma evolução, um comprometimento também. E, às vezes, num papo que a gente tem, num olhar, num toque, aquilo alimenta tanto a gente e resolve tanto, às vezes, alguma coisa que a gente está passando, que a própria pessoa que está fazendo, ela não faz a menor ideia. Não faz a menor ideia. Então, eu convido vocês que estão assistindo a gente, que vai começar agora uma viagem muito louca e, ao mesmo tempo, muito linda. Porque essa conexão, eu acredito que várias pessoas que vão assistir esse episódio têm essa conexão com outras pessoas. Óbvio que tem. Mas é tão lindo a gente escutar a história do outro e a gente vai começando a perceber que isso também acontece na nossa vida, né? Porque notícias ruins, pessoas que às vezes não são tão legais, acontece na vida de todo mundo. Legal, no dia a dia. Só que gente boa, coisa boa, sabe? Fica guardado no coração e a gente, mesmo que não esteja perto, mesmo que não se veja sempre, tem uma sensação muito gostosa que eu senti com você. A gente não se viu por muito tempo, né? Mas quando a gente se viu, parecia que a gente tinha se visto ontem. Sim. E essa é a melhor sensação de uma conexão de amizade que não termina. Isso aconteceu também com a prima que eu tenho que mora em São Paulo, uma vez. A gente ficou 22 anos sem se ver. 22 anos. Aí a filha do meu primo fez 15 anos e ela veio. Cara, quando ela saiu do carro, que ela me viu, foi a primeira... Tinha um monte de gente esperando. Ela só me via. E eu só via ela. Ela me abraçou, eu senti o corpo dela inteiro tremer. E ela falou, eu tinha muita saudade de você. Eu falei assim, Débora, mas parece que eu te vi ontem. Aí ela, exatamente isso. Parece que eu te vi ontem. E parece que eu me lembrava do último assunto que eu tinha falado com ela 22 anos atrás. Parece que liga de novo. Parece que o tempo entra num estado de suspensão. Isso, parece que ele não existiu nunca. Parece que não existiu. Essa é a sensação também que eu tenho com vocês, né? A gente eu particularmente, moro mais distante de vocês dois. Mas quando a gente tá junto... A gente só tá junto. A gente só tá junto. E é tão legal, e é divertido, e é bom, e a gente se entende. A gente se entende no olhar. E é leve, né? É uma conexão, a gente sai mais forte, mais animado. Parece que a semana flui mais gostosa. Mas acho que é sobre isso. Até porque a gente tá num momento de vida, pelo menos a minha percepção é essa, de que a gente começa a ter valores muito, muito próprios, e a gente começa a entender que é sobre aquilo que você falou na cerimônia do seu filho. Não é, as melhores coisas não são coisas, né? A gente começa realmente, e a gente não fala isso de uma forma abstrata, a gente fala isso realmente sentindo. Que assim, é muito mais legal, às vezes, você sentar na praia e comer um cachorro-quente com um amigo, com uma amiga, e passar um tempo de qualidade, com sentimento, com troca ali, do que de repente você ir para um super restaurante com
um monte de gente distante que você mal reconhece, que mal te reconhece. E que você tá pensando assim, ai, tô doido pra ir embora. Isso, sabe? Exato. Exatamente. Então, se a gente consegue, né, construir essas memórias com as pessoas que a gente ama, né, e os amigos, né, são pessoas que a gente ama, é isso que a gente vai levar, porque a gente só leva dessa vida as memórias que a gente constrói. Verdade. Né? E o quanto é importante a gente criar memórias que nos tragam essa leveza, que encham o nosso coração de alegria, sabe? Que naquele momento em que a gente não tem como estar com os amigos, quando a gente lembra, poxa, eu acho que ele ou ela falariam isso para mim, e aí traz um conforto, sabe? Eu acho que é isso. É a gente estar presente na vida do outro, mesmo estando ausente. A gente saber que mesmo poxa, eu lembrei de Rossana, eu lembrei do Marquinhos numa determinada situação, né? Então vocês estão comigo, né? De alguma forma. Então estamos conectados. Porque estamos conectados de uma forma legítima. É isso aí. Aquela história. O melhor da vida são os momentos que a gente constrói, né? Não são coisas, tudo isso vai ficar aqui, né? E isso a gente leva. Isso, a gente leva. A gente vai. Que grava na gente, a gente vai para qualquer lugar. E a gente, além da gente levar, isso nos sustenta. Sim. Né? Porque eu acho que essa rede de amor, que eu acho que a amizade traz muito, que realmente te sustenta, porque quando dias cinzentos, todo mundo vai passar, todo mundo passa por intempéries. É necessário passar também. Sim, mas como você diz, o deserto não é lugar de morada, é um lugar de passagem. E quem te ajuda muito a passar pelo deserto são esses amigos, sabe? E assim, e eu percebo, talvez com um pouco de saudosismo, que talvez hoje a geração que a gente percebe dos mais jovens tem essa dificuldade, talvez por estar num mundo muito conectado, muito sozinho, muito introspectivo, dentro daquele mundo. Hoje é um mundo paralelo, né? É totalmente diferente do que a gente viveu. Não tem essa oportunidade, sabe? Talvez de dividir, talvez de compartilhar, talvez de poder realmente contar com um amigo de verdade. Porque a grande verdade é que nós somos privilegiados, né? Sim. Porque a gente ainda consegue ter esses laços. Mas tem gente que, talvez pela cultura, talvez pelo tempo, talvez pela falta de entendimento de como é vital, né? De como um amigo te sustenta, né? E a gente, você tocou num assunto interessante, porque a gente é a única geração do mundo que a gente viveu os dois mundos. Sim, analógico e digital. E a gente era adequado a um que era a nossa realidade e a gente se adequou muito bem ao novo. Sim. Então, ninguém mais vai viver essa experiência, só a gente. A não ser que mais para frente, né? Existe uma outra evolução. Tirando a digital, tem uma outra, né, que eu acredito que tudo evolui, daqui a pouco vai ter alguma coisa. Mas assim, até então, até a presente data, a nossa geração é uma geração que experimentou mais, muito mais, né? E viveu a amizade ali de bairro, né? De estar todo mundo junto. É verdade. A diversão que tinha era com os amigos. Sim. A gente não tinha computador porque não existia. E era presencial. Era presencial. A gente tinha telefone fixo em casa e nem todos os amigos tinham telefone fixo em casa. Não, e tinha, sabe, que acho que hoje em dia é tudo muito rápido. E eu acho que não tinha aquele prazer da espera. Um dia demorava uma semana para passar, vamos falar a verdade. Hoje é tudo tão dinâmico. Assim, se você vai pedir um carro de aplicativo e demora 15 minutos, você já está achando que é uma eternidade. E assim, e a gente acostumou a maturar as coisas. A gente aprendeu que tudo tinha seu... como dizem, às vezes o melhor da festa é esperar por ela, porque a gente imaginava a roupa, a gente imaginava quem a gente ia encontrar, a gente imaginava aquela música que podia tocar, que aí a gente podia dançar com... Né? Então é isso. A gente tentar... E assim, tudo isso era um processo. Por isso que o dia era mais comprido. E a gente era mais ansioso. Né? Sim. Exatamente. Pensando no que poderia acontecer. E aí hoje em dia, assim, você quer e você consegue. Aí logo depois você já cansou daquilo e você quer aquele outro. É mais dopamina, mais dopamina. A gente às vezes tinha uma dopamina por dia e já era o suficiente. Verdade. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui? Vamos? Convidar vocês para uma brincadeira. Ó. Cada um vai contar um momento marcante da amizade entre a gente. Porque, assim, às vezes eu fiz alguma coisa que te tocou, você fez alguma coisa que tocou ela ou que me tocou. Gente, vai começar essas coisas, vamos fazer a chorar. Olha, deixa eu começar essa, então. Vou começar essa. Cada um conta um momento marcante da amizade entre vocês. Eu vou falar a minha com Jana primeiro, depois eu vou falar a minha contigo, com Rô.
Jana, o meu momento mais marcante contigo foi no Jardim da Infância, quando a gente dançou a dança dos jangadeiros. Eu nunca me esqueci disso. E olha que eu não me lembro de quase nada da minha infância, mas eu me lembro daquela dancinha. E Jana era o meu par. Era que vocês estavam de ondinha? Com Isso, de jangadeiro. Tinha um negocinho na cabeça. Isso. Eu não dancei, mas eu lembro. Eu tenho as fotos. Minha mãe tem as fotos. Aí, essa foi, assim, então, assim, Jana sempre foi minha amiga desde aquela época, né? Porque a gente até dançou dancinha, lá, beleza. Aí passou, cada um seguiu sua vida. Sim. E eu me lembro desse lance da conexão, o momento que mais me marcou na amizade contigo, não foi nesse último aniversário de Rô, foi no primeiro que você foi com o Daniel e com o Ian. Uhum. Que eu conheci toda a sua família naquele dia, e a gente não se via há uns 20 anos. Muito tempo. Quando a gente se viu, cara, eu fiquei assim, caramba, assim, não parece que tem esse tempo todo. E a gente agradece, eu agradeço, porque a gente sempre é ponte de ouro e as pessoas são ponte de ouro na nossa vida. Sim. E o Rô fez essa ponte de ouro, Sim. né? Então, assim, foi muito legal conhecer a tua família, ver que você tem ali a sua história, o seu filho que é uma pessoa maravilhosa, sabe? Então, isso tudo vem de uma base, de uma boa criação, de um equilíbrio emocional, de tudo que... Engraçado, a gente já conversou isso em off antes da gente fazer esse episódio, das visões que um tem do outro, e você falava determinadas coisas de você que eu falava assim, eu nunca vi assim. Eu nunca vi assim. Eu sempre vi você como uma pessoa forte, de opinião, e que, assim, se você fez uma escolha na sua vida, você vai bancar aquela escolha. Sim. E não tem outro jeito, não existe outra forma. Não. Então, a minha admiração é por essa fortaleza que você é. Essa é a forma que eu te vejo. E essa é uma forma que eu admiro muito, porque você é uma pessoa que tem um trabalho lindo de valorização da mulher. Sim. De não deixar ela se subjugar, e ninguém subjugar também, né? Então, assim, Exato. é um trabalho árduo, porque é um trabalho... É muito árduo, por quê? Porque é um trabalho de mudança de cultura. Sim. Mudar uma cultura é muito difícil. É uma mudança de mindset, né? De modelo mental. Então, isso tudo mexe com base. Sim. E quando mexe com base, a gente tem que se reprogramar. Isso não é fácil, nem todos estão preparados para isso. Sim. Né? Mas esse seu trabalho é um trabalho que faz eu ter muita admiração por você. Muita mesmo. Que bom, obrigada. Então, assim, saiba que eu te admiro muito, muito mesmo. Agora, com o Rô já tem um sensorial de mais assim, porque a gente teve mais junto, né? E a minha conexão com o Rô foi eu ver essa pessoa de uma forma que eu acho que nem ela nunca se viu. Porque eu acho que a Rossana, ela é um elo que, se ela não tiver esse elo, ela não tem família. Ela é um elo. E por mais que ela nem saiba disso ou não valorize isso, tudo que acontece de positivo e de perfeito, eu vou falar mesmo a palavra perfeito, na vida dela e da família dela, é por causa que ela está ali naquela função. Engraçado, né? Geralmente a função de matriarca é a pessoa mais velha da família. Mas a sua é espiritual. Você já é a matriarca sem ser a mais velha da família. Você sempre falou isso. E eu sempre falei porque eu não consigo te ver de outra forma, porque senão a sua dinâmica de família não faz sentido para mim. Entendeu? Não faz sentido. E outra coisa também, você é uma pessoa que você sabe disso, que você sempre, nos nossos assuntos, você ajudou a eu me humanizar. Você sempre me ajudou a me humanizar, porque eu sempre me defendi atacando. E isso era muito louco, porque era a defesa que eu tinha, que eu conseguia resolver minhas coisas. E você sabe que eu sempre fui muito verborrágico, mas você sempre entendeu que não era... Escorpião, é só uma coisa escorpião, com ascendente escorpião e a lua lá em Áries. É uma coisa tranquila. Tá tranquilo. Mas aí, ela, naquele jeitinho doce dela, assim, ela vai fazendo, sabe? Despressurizar e vai botando pensamentos na minha cabeça. Pô, a gente ficou aí 20 anos aí você fazendo isso comigo, nesses 20 anos, toda vez que a gente se encontrava. Nossa, é verdade. E você me ajudou muito nessa minha evolução de me tornar uma pessoa melhor. Eu te agradeço por isso. E não tem como eu falar
Porque assim, eu tive uma excelente terapeuta, tive. Inclusive ela vem aqui gravar amanhã comigo. Me ajudou pra caramba? Me ajudou. Mas a terapia dos amigos de todo santo dia e de todo dia santo, eu não consigo, sem brincadeira, de uma pessoa falar assim, meu amigo, que é o seu amigo que mais te ajudou a você se humanizar? Não consigo pensar numa outra pessoa que não seja a Rossana. Entendeu? Então a minha admiração nela é por essa parte desse lado da mulher que batalha pela família, que batalha. Sabe qual é a batalha dela pra mim? Eu vou falar, a batalha dela pra mim. Eu sei que tem um humano aí dentro e eu vou trazer ele porque eu não tenho dúvida que tem. Eu tinha dúvida que tinha. Ela não. Então, assim, como não te amar? Sabe? Isso mesmo. Então, e outra, nossa, eu já fui para casa de Rossana, assim, às vezes muito nervoso, com problemas meus. E eu chegava lá e eu explodia, e ela já sabia do jeito que eu era, ela deixava eu explodir, falar. Quando eu não aguentava mais falar, quando eu estava me repetindo pela 50ª vez já, aí ela falava um negocinho que eu ficava assim, caramba. Um coração, do tamanho do mundo. E assim, e ela sempre começava a me falar assim, olha, eu acho, sabe, assim, uma coisa muito doce. E eu não estava acostumado com doce, sabe como? Uhum. E aí foi, e eu sentia mais necessidade da gente se encontrar mais vezes. Aí nisso a gente já tinha mais amigos em comum, a gente até fazia grupos de fazer orações, depois a gente ficava conversando. E do mesmo jeito que a gente estava ali fazendo uma oração, a gente estava tomando uma cervejinha, naquela época eu ainda bebia, né? A gente estava ali e a gente ia passear e a gente ia para uma noitada. E era tudo assim muito intenso naquela época, mas para mim foi muito importante, porque foi uma época de muita humanização para mim. Te agradeço muito por isso. Hoje eu sou padrinho do Ramon. Hoje não, né? Desde aquela época, né? Eu e a Luciana. Então, assim, a gente tem já um vínculo. E aí o que eu quero deixar claro foi que nesses 20 anos que eu tive, assim, muito com a Rô, foi muito importante porque nas tramas de Deus a gente não se mete e elas funcionam muito bem. Porque ela foi uma ponte de ouro para mim e esse é o lado que eu admiro muito nela. Mas não é menos importante do que a admiração que eu tenho pela mulher que você se tornou. Porque eu acho, sinceramente, que desde pequenininha para mim, era o certo que isso ia acontecer. Porque eu não conseguia te ver de uma forma que não fosse essa. Assim, decidida, batalhadora, corajosa. E tem mais uma coisa. Você passou por um momento tão sombrio na sua vida e eu fico pensando assim, caramba, a gente não estava perto. Eu sei que Deus não erra. Assim, você tinha lá seu suporte emocional, sua família e tudo. Sei de tudo isso, alguns amigos, tá? Mas agora que é pra gente estar junto de novo, eu gostaria muito de ter participado da sua vida naquela época. Mas eu sei também que não fiz falta. Mas vê se você entende o que eu tô falando. Porque a gente tem os amparos espirituais que a gente precisa ter. Mas agora eu quero que você saiba que eu sou teu amigo e tô aqui, tá? Pro que você precisar, se eu puder ajudar. Lógico, né? Porque às vezes a gente não tá nem numa evolução. Mas assim, aquela disposição, tô aqui. Em que eu posso te ajudar? Não faço a menor ideia, mas eu tô aqui. Entendeu? Então eu tô aqui para vocês. E eu gostaria de falar isso para mais algumas poucas pessoas que mereciam ouvir isso da minha boca. Eu vou falar, assim, poucos nomes aqui. A Silvânia, né, que a gente estava falando ainda agora, que é uma amiga que eu tenho que deu um presente. A Luciana, também. Mais alguns poucos que eu não vou me lembrar também de todos. Mas tenho alguns amigos também, o Chico também, que é meu irmão, que é muita gente boa, sabe? A gente tem papos ótimos. Meu primo Flávio também, que, nossa, sabe? Que são pessoas da nossa idade, né, praticamente, que tem uma história de vida parecida com a nossa. E a gente é unido e para determinados assuntos a gente se lembra de determinadas pessoas, né? E isso é muito legal. E eu acho que mais importante do que qualquer coisa na vida da gente, eu acho que a amizade é como se fosse alimentação, né? A gente precisa se alimentar para o nosso corpo estar forte, mas a amizade é o que alimenta a nossa alma, que alimenta o nosso espírito para a gente poder caminhar com equilíbrio emocional. Então, muito obrigado
por vocês duas estarem aqui na frente e eu poder falar isso em vida para vocês. Eu acho que isso é bem legal. Agora, vocês vão dizer aí, você começou naquela, né? Então, Jana, vai agora. Quer que eu lembre um pouquinho? Porque eu falei tanto. Né? Eu lembro. Vou até beber uma água. Deixa eu respirar aqui. Quando a gente fala de memória, né, a gente fala daquilo que é perene e que nos momentos que a gente precisa, a memória está ali para trazer esse suporte, né? Então, eu acho que uma coisa que eu guardo de um episódio mais recente com relação a você, Marquinhos, esse encontro exatamente que você citou, porque eu lembro que eu ri demais nesse dia. No primeiro ou no segundo aniversário? No segundo, a nossa conexão se ligou e não terminou nunca mais. Foi no primeiro aniversário. Que a gente se reencontrou ali, né? E você com esse sorriso largo, né? Eu acho que eu já estava rindo, né? Quando você chegou. Já estava rindo, e aí eu entrei na risada junto. E como essa construção do bom humor, ela é importante, né? Porque, como eu comentei com você, eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Eu acho, né? Não sei se agora, mas pelo menos eu era mais quietinha aqui do trio. E para uma pessoa que é mais quieta, né, esse convívio com alguém que traz esse bom humor, essa leveza, né, essa coisa da integração, isso é muito importante. Então eu guardo aquele nosso reencontro com muito carinho por isso, porque assim, eu ri pra caramba e foi divertidíssimo, né, e foi um momento de leveza que são esses momentos que a gente carrega, né? Exatamente em outros que a coisa já não está tão leve, né? Então te agradecer por isso, né? E por outros também, mas especialmente por esse bom humor, sabe? Não subestime isso. Leve essa leveza, né? Esse seu olhar. Você é muito rápido na sua fala, você é muito... E ao mesmo tempo profundo, né? Você trata de qualquer assunto. Então isso, para a gente que é mais quietinha, isso é muito bom, né? Porque faz com que as coisas comecem a emergir de dentro da gente, né? E com relação à Rossana, tenho tantas coisas, né, para dizer, tenho tanto para te falar. Né, eu tenho tanto para te falar. Agora, eu vou pegar um episódio recente, né, que foi no seu aniversário, né, desse ano. A Rossana sabe o quanto eu amo, né, os bichinhos, né? Eu amava o meu cachorro, o meu Golden, que faleceu esse ano, né? E a Rossana me ligou no momento em que eu estava, né, muito emocionada, muito envolvida, né, muito comovida, né, com aquela perda. O Flynn, que era o meu Golden, era como se era o meu filho, falava, eu me lembro das fotinhas dele no Instagram. Eu tenho um filho 1 ano e tinha esses 4 patas, hoje eu já tenho outro, né? Mas foi uma perda, assim, imensa para mim, né? E a Rô me ligou e me amparou naquele momento, sabe? As palavras dela ecoaram no meu coração e eu lembro que quando eu terminei a ligação, eu fiquei mais calma. E aí veio o aniversário dela, né? E aniversário o que você faz? Você, como convidada, você leva um presente, né? Só que eu recebi dela um presente inesquecível, né? Ela veio, espera que eu tenho uma coisa para te dar. E ela trouxe uma sacolinha, né? Em que eu abro, tem um desenho do meu Golden, né? Feito com todo carinho, né? Ela teve o cuidado, o amor de pegar foto dele e pedir para que ele fosse desenhado. Sabe? E aquele não foi um desenho feito no computador. Tem ali a alma, o coração, o afeto de quem desenhou. E ela me deu aquilo de presente. E minha amiga, eu vou te falar, isso não tem preço. Você quebrou ela no meio. Aí eu não sabia, né? Você fica um pouco sem reação, né? Porque você recebe algo. Sabe aquela coisa assim, você tá no meu coração e por isso que eu quero te ver bem?
né? E eu acho que isso é tão recíproco, e é o que eu falo, isso é tão natural entre nós aqui, né? Da gente querer ver. Eu quero ver você bem, você quer me ver bem, eu quero te ver bem. Que ao mesmo tempo que eu fiquei muito emocionada, eu não esperava nada menos, sabe, minha amiga? É engraçado que quando se trata de Rô, tem isso. A gente não espera nada, mas não esperava nada menos. Exatamente. Quero você definiu ela como uma frase. Sabe? Porque é um coração tão gigante que tudo que ela quer é ver a gente bem. Entende? E é isso. Então, assim, o meu desenho está lá com muito carinho, num lugar muito especial. Quero que você saiba disso. E você faz parte também da história desse afeto. Que olha que coisa interessante. A gente cria uma história de afeto, né? Que ela não... Eu acho que você se conheceu ele foi 1 ou 2 vezes, né? Que você teve com ele. Mas ela também criou uma conexão nesse afeto. E ele, a gente Flynn o nome dele? Flynn. E ele foi a conexão, e foi a ponte que fez ela te jogar essa emoção toda. Essa emoção toda. Então, a rede de afeto, ela só tende a crescer. Só cresce. Né? Então, o amor, quando é dado, ele não tira, ele multiplica. E a gente só se fortalece com isso, sabe, minha amiga? Então, quero te agradecer demais, porque foi lindo, eu fiquei muito tocada, eu fiquei muito emocionada, e eu acho que é isso, a gente pode tocar o coração de alguém, né? Daqui a pouco a gente vai ser uma mera lembrança, né, nesse planeta, quando muito um porta-retrato, mas a gente tocou o coração do outro, a gente já deixou uma boa marca aqui, né? Eu acho. Então você já tocou no coração infinitas vezes. Eu acho que já fez sentido a sua estadia na Terra. Com certeza. Com certeza. Uma coisa também que eu quero falar para você, porque a gente sofre porque a gente sente demais às vezes. Né? Às vezes não, sempre. A gente sofre porque a gente sente mais. Quem ainda não te entendeu é quem ainda não está preparado. É verdade. Você se reconectou há pouco tempo, né? E essa reconexão foi porque já preparou um outro lado. E o outro lado, ainda que não está reconectado contigo, vai se reconectar, mas precisa passar pelo deserto primeiro. Sim. Se é que tu me entende. Se é que tu me entende. Né? Mas o caminho é esse, não tem jeito. E daqui a pouco tudo muda de novo. Então, continue sendo essa matriarca que você nasceu para ser. Né? Engraçado que a gente tem uma história... Matriarca no shopping, tá? Shopping. E harmonizada. E com os olhos. Mas tem uma coisa interessante também, que na minha família, na família de Rô, tem uns pontos pitorescos. A avó dela era parecida com a minha avó, e elas não se conheciam. Elas pareciam de fisionomia. Parecem irmãs mesmo. E não se conheciam. E a mãe de Rô, eu ainda acho até hoje que ela tem uma certa semelhança com a minha. E elas são amigas. E o pai de Rô também era amigo do meu pai, já se foram, né? Mas devem estar lá pelo além, lá, fazendo lá as lembranças deles lá também. E assim, sempre foram amigos. E a gente não era, de repente, não é porque nossos pais sempre foram amigos, são amigos até hoje, e que isso não era necessariamente pra gente ser amigo, né? Porque era amigo. E a gente é. E o mais divertido de tudo é que minha primeira relação de amizade na casa da Rô não foi nem com a Rô, foi com a Érica, porque eu era da sala da Érica. Sim. Só que a minha conexão nunca foi com a Érica, sempre foi com a Rô. Eu sou amigo da Érica? Sou, assim, não sou amigo, mas sou amigo da Érica, tá? Mas assim, amigo, eu sou da Rô. Né? Mas não é por mal, é porque a gente tem uma conexão que não tem explicação, é conexão. Né? Agora eu vou ter que falar. É verdade. Então, eu ia falar assim. Minha sorte que eu sou durona, né? O que acontece? É mais dura do que o pudim de leite. Em relação a Marquinhos, acho que a gente até tinha conversado antes, mas eu acho que vale a pena eu falar de novo. Eu penso que, assim, amigos salvam vidas, né? Eu reencontrei Marquinhos num momento diferente da minha vida, um filho pequeno e tudo. E Marquinhos foi uma ponte para mim. Eu sempre faço questão de volta e meia que a gente conversa, eu falo isso para ele. Porque eu acho que ele foi de uma generosidade, sabe? Porque eu me senti incluída. Sim. Eu estava ali,
A gente se encontrou de uma forma super inesperada numa festa. E sabe aquela coisa de carioca? Me liga, e nunca que se liga, que nunca que se fala. E com o Marquinhos não, ele falou, que bom te encontrar, vamos fazer alguma coisa. E assim, invariavelmente, ele passava na minha casa, ele me buscava, ele me apresentou a alguns amigos. Então, assim, eu achei muito generoso, sabe, da parte dele. E isso principalmente naquele momento de vida, recém-separada, com uma criança pequena, onde a gente precisa se reconectar, onde a gente precisa se reafirmar, se reavaliar, onde a gente está querendo virar páginas, né? Isso tudo. Então, acho que até pelo momento que foi extremamente importante para mim. E isso, assim, tanto que se perdurou durante todo esse tempo. E a gente conseguiu, apesar de sermos muito diferentes, a gente conseguiu ter essa conexão. E, assim, eu acho essa generosidade um traço tão marcante dele, sabe? Sim. Eu acho que ele tem esse traço. Uma das coisas que eu admiro muito é isso. É essa coisa de você se disponibilizar e de você se comprometer. Você tinha comigo um compromisso toda sexta-feira de mudar a minha semana, sabe? Era o melhor dia da semana. Era porque a gente ia estar junto, porque a gente ia conversar, E isso por quê? Porque você era extremamente generoso. E você você entrou na minha vida de uma forma, num momento muito especial, mas ao mesmo tempo que eu precisava disso. É aquela coisa, sabe, que é você dar água para quem tem sede. Eu acho que talvez para quem não tenha sede, aquele copo d'água não vai fazer tanta diferença. Mas era num momento que eu precisava dessa atenção, desse cuidado, e isso foi muito importante. E eu me lembro muito e guardo isso sempre dentro do meu coração. Agora, em relação a essa senhora que está aqui do meu lado... Agora vai precisar respirar mais vezes. Assim, parar para pensar em um momento, em alguma coisa que a gente tenha vivido, foram tantos momentos, foram tantas coisas importantes e tudo. E não tem como eu selecionar. Mas como a gente estava falando de memórias recentes, uma coisa que eu não esqueço de Jana foi no sepultamento do meu pai. Porque Jana é uma amiga que ela cuida. Então, assim, em momento algum, ela saiu de perto de mim. E ela ofereceu um lencinho, oferecendo um copo d'água, perguntando se eu estava bem, me ajudando a acolher as pessoas que chegavam. E, assim, isso é como você falou, isso não tem preço, sabe? Porque eu não pedi para que ela fizesse isso, mas o cuidado era tamanho e eu sentia, por mais que fosse um momento difícil, doloroso, eu sei que, inclusive, para ela, para vocês, porque eu sei... A gente tinha uma história, né? Também. E eu sei o quanto ela amava meu pai, e o quanto meu pai amava ela. Eu sei que para ela também não foi simples, porque também era um luto para ela. Não foi, não. Mas ela não... Essa presença dela o tempo inteiro de uma forma tão completa, tão íntegra, sabe? Assim, tão cuidadosa, tão delicada ao mesmo tempo. Isso foi tão importante que eu não consigo lembrar de um momento de dedicação maior e num momento tão complexo, né, de uma perda. Então, cada dia, quando, obviamente, a gente já sabia do grau e do elo que a gente tem, mas aquele momento foi muito importante e eu não esqueço. Posso fazer um complemento aqui? Pode, depois eu faço também. Eu acho que Agora eu tenho que te dar um lencinho. Vamos lá. A Rô, né, e a família, né, foram, assim, né, vou colocar no passado, porque foi um momento, né, que para mim foi muito importante eu contar com o apoio, né, dessa família, né, tão especial, né. Os meus pais se separaram, enfim, e o Edson e a Vilma, eles me acolheram como uma filha,
né? Então, foram infinitos finais de semana, né, que a gente saía e o Edson levava a gente para passear, botava todo mundo dentro do carro, né, com aquele bom humor, aquela alegria, né, que era um traço tão marcante dele. Então, assim, eu perdi alguém da minha família, sabe, Rô? Então, eu tá junto, né, não tô aqui para justificar ou não, assim, era simplesmente o que era para ser feito, sabe? Porque vocês são muito importantes para mim, né? Eu acho que essa história existe um encontro de almas, eu acho, né? Eu não consigo definir de outra forma, pelo menos nesse momento. E a gente construiu isso tudo, foi uma construção de muitos anos, sabe? De muito afeto, de muito amor envolvido ali, entende? Então, assim, quando ela me ligou, Gente, assim, não tem o que fazer, só tem uma coisa a fazer. Só tem uma coisa a fazer, sabe? Mas é sobre isso. Essa disponibilidade, sabe? Essa forma integral de estar do lado. E, gente, você ser inteiro no mundo que está quebrado é tão importante. E aquilo que eu estava falando, amigos salvam vidas. Literalmente. Porque a gente está num mundo quebrado e quando a gente vê alguém inteiro que você só fala assim... tô sozinha, então sexta-feira eu vou ir te buscar e a gente vai... E perdi alguém que eu amo profundamente, que você amava também. Você só pergunta com que roupa que eu vou. Pera aí que eu já tô chegando, entendeu? Porque assim, é sobre isso. É dar água para quem realmente tem sede, porque a água não faz sentido para quem não tá com sede, né? Então assim, te dá na proporção, na medida exata que aquele momento precisa. Isso é tão importante, gente, porque assim, eu fecho os olhos e eu lembro, mais do que a presença, eu lembro da energia dela, sabe? Do cuidado, do copinho d'água, do estar perto, mesmo que não tivesse, sabe? Eu sentia o olhar dela me observando, percebendo se eu estava bem. Eu sinto isso. Ela estava cuidando com o olhar também de longe. Sabe? Ela estava quando não estava ali logo do lado. Zelando, sabe? Não necessariamente colocando a mão, mas assim, eu sentia que aquela energia dela, e eu percebia que ela fazia aquilo com muita intenção. Sim. E eu me lembro que na hora que você viu que a Jana chegou lá, eu já estava conversando com ela e a preocupação dela era essa, de como é que tá, porque eu tinha chegado um pouquinho antes de você e você chegou logo depois. Sim. Mas assim, como é que tá, o que tá acontecendo, como é que ela tá, que não sei o que, como é que tá. Aí, mas ela já chegou assim, sabe? E sabe mãe quando vai buscar o filho na escola que aconteceu alguma coisa? E você não tem certeza se na direção contaram tudinho pra você, que você vai ver na hora ali o que tá acontecendo? Foi mais ou menos isso que eu entendi ali. Como é que tá? Aí, logo depois, Vinícius chegou também, e ele se emocionou, e... Aí eu fiquei pensando numa coisa, nós três passamos pela mesma dor já, né? Sim. Ali todo mundo sabe exatamente o que você estava sentindo, porque todo mundo já sentiu. Sim. Tem eu li uma frase hoje, acho que tem muito a ver com esse momento, né? Tudo é temporário. Menos a maneira como você faz o outro se sentir. Isso é para sempre. Sabe? Então, tem uma construção que a gente pode fazer o outro se sentir bem, né? Mais feliz, né? Ou mais amparado, né? Menos angustiado. É o que a gente precisa deixar aqui, sabe? Nessa vida que é tão breve, né? Eu acho que é por aí. Você sabe que eu tenho essa impressão e essa vontade no meu coração cada vez que eu sento aqui nessa mesa, que tem pessoas aqui conversando comigo, porque eu sempre acho que em algum determinado momento de qualquer conversa que seja, quem está assistindo vai se identificar com alguma coisa, porque são fatos de vida real. Sim. Então as pessoas se identificam. E se não for exatamente com elas, com alguém que é muito perto delas, e
De repente a gente está conversando aqui e falando de uma forma que a gente agiu, como a gente sentiu, como a gente cuidou, como cuidaram da gente, Sim. que de repente pode ser o X da questão de uma pessoa que está assistindo. Então, é isso que você falou dessa frase, a impressão que a gente deixa. A minha intenção com isso aqui, quando eu conversei com o Hugo para a gente fazer um esquema de podcast e tudo, que já está indo para o 3º ano, eu acho que está dando muito certo por isso. Porque cada vez que eu termino um episódio aqui que eu edito e que ele vai pro ar, a minha sensação é de que assim, ó, eu tô colocando um remedinho. Aí eu tenho até essa certa pretensão. Eu acho que eu tô colocando um remedinho aqui para alguém. Porque me fez bem, eu acho que vai fazer bem pro outro também. Para quem, não faço a menor ideia. Mas se fez bem para um, eu já tô feliz. Então, eu acho que esses assuntos de relevância, de vida real, de interesse mesmo, que não tem como uma pessoa olhar e falar assim, isso aí não me interessa, eu nunca vivi nada disso, nunca vou viver. Não tem como você falar que nunca vai passar por isso. Sim. Você vai passar pela morte, você vai passar pela dor, você vai passar pela alegria, você vai passar por amizades boas, por ruins, por tudo, como todo mundo passa. Então, eu tenho certeza que a gente aqui vai estar ajudando alguém. E esse é o elixir. Essa é a alma desse podcast aqui. Eu acho que é por isso que ele se chama Contra a Corrente. Porque ele vai contra tudo que a gente vê de chato e de ruim por aí. Pelo menos essa é a intenção, né? Espero estar indo exatamente contra a corrente. Eu espero. Vamos dar uma... Assim, vamos levantar um pouquinho, né? A gente ficou meio tristonho agora. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, tipo um bate-bola aqui, rapidinho aqui, uma coisa bem legal. Você quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente deixou a alma transbordar. Deixou, né? Então agora vamos fazer a alma se alegrar um pouquinho. Vamos. O que para vocês duas, o que é importantíssimo? Assim, qual é a liga, qual é a receita de bolo para uma amizade durar por décadas? Eu acho que é aceitar o outro como ele é, né? Não ter expectativa de mudar. Eu acho que eu amo a Jana porque a Jana é a Jana. Bem. Não, mas uma receita de bolo, por exemplo, vamos dizer, tem alguém vendo aqui, assistindo aqui, às vezes não tem nem tanta idade, às vezes tem uma amizade que não é nova, mas é uma amizade que é legal, que a pessoa gosta. Posso falar, eu acho que é seguir sua intuição. Às vezes, por exemplo, já aconteceu em algumas circunstâncias, eu sonhar com ela. E eu falo, nossa, sonhei com Jana. Oi, Jana, tudo bem? Sonhei com você. Como é que foi isso? Eu sonhei. Que a gente pode ser num lado a ver, né? Mas isso eu acho que no fundo é um lembrete de que ela continua nos meus sonhos, continua nos meus pensamentos. E a gente dá crédito a isso. Porque a vida é corrida. Não, amanhã eu falo, depois eu passo, depois eu ligo. Nem que seja uma mensagem, né? Porque hoje em dia a gente tem a facilidade do WhatsApp, quando a pessoa puder, vai responder ou vai ver, enfim. Mas assim, ter esse cuidado, ouvir, porque senão a gente entra no automático. Sim. E o tempo vai passando, viram semanas, viram meses, viram anos, e aí os elos vão realmente se soltando. Então, quando eventualmente eu sonho, eu lembro, eu falo, meu coração pede, eu acho que eu tenho esse cuidado, sabe, de fazer um contatinho. Sim. Ali rapidinho. Oi, sonhei com você, ou então pensei em você. Acho que a gente tem muito isso. Eu acho isso legal, sabe por quê? Porque às vezes, vamos dizer, enquanto você estava falando, eu estava imaginando a cena, porque eu sou muito fácil de imaginar cenas. Eu fiquei imaginando, tipo, às vezes Jana tá lá no trabalho, tá ali atarefada com alguma coisa, às vezes até irritada com alguma coisa. Aí ela olha o telefone dela, você manda esse negócio pra ela, aquilo dá tipo um respiro, sabe? Ela às vezes, assim, pode até ser que não, mas eu fiquei imaginando a cena. Às vezes você tá tensa ali com alguma coisa, você pelo menos se desprendeu um pouquinho e deu um sorriso, sabe? Sim, sim. E aquilo já valeu. E foi a história do fim. Eu não sabia que o que tinha acontecido, o que aconteceu. E aí, em algum momento, ela postou no Instagram dela, ou alguém comentou e tal. Quando eu vi, eu não podia deixar para depois, porque eu sabia o tamanho do amor que ela tinha por aquele bichinho, sabe? Porque eu tenho um filho de 4 patas que é o dono da casa, gente. Gente, bichinho é que nem filho mesmo, não adianta. A dor vai ser a mesma. Eu falo, mamãe não vai demorar, eu dou beijinho, ele é rabugentérrimo, mas eu amo mesmo assim. E ele vai com a minha cara. O problema é que ele é a cara do pai, né? Rabugento igual o pai dele. O jeitinho dele. O jeitinho do papai. Então, assim, eu sei como era importante. Então, eu não podia
podia falar assim, mês que vem eu vou mandar uma mensagem. Não. Quando eu vi naquele momento, eu falei, eu preciso ligar, preciso falar com ela, ver como é que ela tá. Sim. É sobre isso. É não sobre isso. terceirizar o nosso sentimento. Porque a gente vai empurrando com a barriga, achando que a gente vai ter chance, achando que a gente vai ter um momento, Uma uma outra oportunidade. Sim, E sim. esperando tudo muito perfeito. E não é. A vida é não muito adianta esperar nada dinâmica. perfeito, que a perfeição não Então existe. agarra, gente, porque assim, a gente Vai e às faz. vezes Vai e perde faz. a oportunidade de ter um bom encontro, de ter um bom... passou ali, comprou um saco de pipoca, já tá valendo, já é um bom... né? Porque a gente pensa, não, quando eu for, então eu marco um almoço, marco um jantar, marco um drink. Não, é ali, sabe? E a gente só vive vivendo. A gente só vive né? vivendo. Então E o que leva da vida é a vida que você leva. E eu acho que uma coisa importante também, assim, a gente pensar, complementando o que você falou, que qualquer relação, ela precisa ser cultivada, né? A gente cuida da planta, né? Mas muitas vezes esquece de cuidar quem está do lado. Você já está entrando aqui no jogo, que eu já ia fazer aqui, mas vai que o papo flui. Então eu acho que você cultivar a amizade, sabe? Nos diferentes momentos, né? É muito mesmo aquela coisa, né? Na alegria, né? Nos momentos difíceis, você tá ali presente, você tá junto, você ter esse olhar, né? Carinhoso, né? De querer ver a outra pessoa bem e fazer algo para trazer essa alegria para o coração. Eu sempre lembro, eu vou trazer um exemplo, né, que não posso trazer um exemplo que não foi de nós três, que eu acho que foi uma coisa que me marcou muito. Uma outra amiga que eu tenho, a gente almoçava junto, né, no trabalho, e eu lembro que no almoço eu comentei com ela que eu estava com vontade de comer carne assada, né? Comidinha de mãe. Comidinha de mãe, né? E ela morava distante do trabalho, né? Umas 2 horas para chegar em casa. Eu sei que ela chegou em casa, já era tarde, ela tirou a carne do congelador, né? Enfim, fez aquela carne assada à noite, dormiu tarde, para no dia seguinte levar a carne assada para mim. Como não amar? Sabe? Aí, então, me responde isso é um carinho, é a pessoa dizer, olha, o que você fala para mim, o que você é para mim tem importância, sabe? Nem é sobre a carne. Não, Nem é sobre a carne. sobre o quanto eu sou importante na vida dela. Então, se para quem estiver ouvindo a gente, né, se tem pessoas que são importantes na vida, digam, sabe? Não deixa para depois. Né? Faça um gesto não de faça carinho. homenagem póstuma. Não, a homenagem é agora. É hoje, sabe? Não deixa para o ano que vem como uma meta para 2023. Não, é hoje. Sabe, dizer que a gente ama hoje. Sim. Isso é fundamental, porque o que a gente tem é hoje, não à toa o nome é presente, né? Sim. A gente precisa viver o dia de hoje. Eu costumo falar que a gente, quando vive no presente, a gente se conecta com Deus. Sim. Né? Porque se você vive no passado, você vai estar deprimido. Se você vive no futuro, você vai estar ansioso. Sim. Você está descompensado das duas formas. Aí você não consegue estar sintonizado com Deus. Mas se você está no presente, você está. Eu acho que é cuidar da amizade como se fosse um lindo jardim, sabe? Sim. É isso aí. É isso aí. E, engraçado, por que eu começo a pensar que eu estou numa evolução, que eu estou subindo alguns degraus da evolução? Porque eu convivo com pessoas assim, hoje em dia. Porque essa é a minha escolha hoje. Ela faz o meu coração ser humano. E você faz a minha espiritualidade aflorar. Porque o meu papo contigo é sempre mais transcendental. E você vem com a sua fortaleza, e a sua fortaleza é muito diferente da minha, porque a sua fortaleza, ela é tranquila. Ela é tranquila. A minha fortaleza já é mais... uma coisa assim... A sua não. E a sua, nessa sua serenidade, a sua fortaleza é muito, 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 muito mais forte. E se eu estou hoje em dia convivendo com pessoas assim, é sinal de que eu estou em evolução. Não sei você. Entendeu? Mas eu tô. Então, assim, eu sei que eu estou numa escala evolucional. Não sei vocês. Entendeu? Mas, assim, eu tô. E eu agradeço a Deus por isso.
Eu agradeço. Gente, a gente é amigo há mais de 45 anos. E a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje. Mas você falou a palavra correta, gente. Eu acho que gratidão faz o mundo girar. Sim. Eu acho que e vira uma correntinha mesmo. E eu sempre falei pro meu corrente filho, do bem, né? não é? Eu sempre falei, filho, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Não adianta, a gente tem que agradecer e um gesto tão nobre. Eu acho que a gratidão é uma palavra que está em tão desuso, mas assim, é uma coisa tão nobre. Ela está muito em uso, mas está sem alma. Você conseguir entender que aquela pessoa... O que a Jana acabou de citar aqui? Um gesto de gratidão. Por quê? Porque alguém teve o cuidado e ela falou muito obrigado por tanto amor que você transbordou com essa carne. E não é sobre carne assada que a gente está falando, né? Então a gente está falando de gratidão na pura essência. Ela está falando... o que a gente está falando é da gratidão na pura essência. Então, assim, na realidade, todos os exemplos que a gente acabou citando aqui foram de gratidão pela sua generosidade, sua disponibilidade, pela sua presença, que eu sei que em qualquer momento eu posso contar. Então é sobre isso. E é isso que traz um tempero, porque quando a gente agradece, eu acho que o mundo se torna mais generoso ainda, sabe? Porque aí a gente reconhece que a gente está ali, que a gente precisa do outro e que a vida é mais colorida quando a gente compartilha. Porque eu sempre falei isso pro meu filho, eu falava, meu filho, você pode ter o melhor videogame, você pode ter a melhor bola, se você não tem um amigo para compartilhar isso, o que te adianta? Você tem um pedaço de coco velho, se você tem uma turma divertida, vai ser uma tarde muito mais legal do que você ter a melhor bola de futebol, de voleibol, no caso do meu filho, do mundo, e não tem com quem brincar, sabe? Então, o bom é a companhia, né? Pra gente compartilhar. Desfrutar e compartilhar. É isso aí, senão não tem graça. Não tem graça. Não adianta. É verdade. Olha só, vamos fazer aqui um ping-pongzinho. Duas perguntas que eu já tinha separado aqui, o papo flui, elas já entraram já no ping-pongzinho. Mas, assim, o que vier primeiro logo assim na cabeça? O que cada um aprendeu ao longo do tempo com o outro? Eu vou falar porque eu já acabei de falar. Com você a ser mais humano e com você a ser mais espiritual. E ter mais confiança e certeza de que quando a gente faz um negócio de bem, de boa e de bem, a gente vai conseguir. E não precisa ficar ansioso e desesperado. Vai rolar. Eu gosto disso. E essa parte que você me humaniza muito, não tem como falar que você só passou pela minha vida. Não tem como. Você nunca vai ser deserto na minha vida. Sabe? Então, assim, é sobre isso mesmo, da gente aprender que uma amizade, ela tem dois lados. Tem lado bom, tem lado ruim. E acho legal nem sempre a gente concordar com tudo, porque quem concorda com tudo também parece que não tem feeling, né? Não sentiu as coisas. E o que eu acho mais enriquecedor da gente estar junto e conversando é que as diferenças complementam as pessoas e que é exatamente as diferenças que fazem a gente ter melhores fundamentações, ainda que não sirvam. Mas se você tiver uma fundamentação excelente, você pode mudar o meu pensamento. Como eu posso mudar o seu. É assim. E esse debate sempre, lógico, né? Porque a gente está falando também para outras pessoas ouvirem, com respeito, com tudo assim, mas com a leveza de sermos amigos. Esse debate também é muito legal, porque quando você está mais leve, eu acho que você tá mais tranquilo para você ouvir mais. Porque eu falo demais, mas ao mesmo tempo que eu falo demais, eu também ouço muito. Eu tenho que controlar, eu tenho que falar um pouquinho menos. Mas eu acho que vai ficar para a próxima encarnação. Eu vou entrar nessa fila. E outra coisa que eu quero me lembrar, que eu até anotei aqui, que você fala assim, eu costumo ser a mais... Como é que você usa uma palavra? Quietinha. Ela não usou quietinha, não. Ela falou mais tranquila. Introspectiva. Não é. Assim, você até tem o seu jeito mais tranquilo, mas você sempre se posiciona de peito aberto. Então, não consigo te ver sempre só introspectivo. Até porque eu tenho certeza que quando você abre a sua boca, você não vai jogar palavras ao vento.
Quando você abre sua boca, você vai ser contundente no que precisa ser contundente. Quando você tem esse traço da introspecção, eu acho que o diferencial desse traço é que a gente se reenergiza no silêncio, né? Sim, e é preciso. Sim. É. Então, eu gosto, né, de estar só, como eu gosto de estar com as pessoas, né? Mas eu gosto também da minha companhia. Eu também, né? a solitude. Gosto da natureza, né? Hoje de manhã, antes de ir para o trabalho, né? Dei uma caminhada, né? Peguei sol. Isso é importante para mim. Mas é importantíssimo eu estar com as pessoas, claro, Sim. né? Então, a introspecção é nesse sentido, né? Não quer dizer que eu não vá me posicionar. E bastante. Não, porque a gente fica imaginando assim, ó, por exemplo, a gente conhece, sabe que não é nada disso. Sim. Mas, por exemplo, às vezes você vê uma pessoa que está ali mais quieta, ali no meio, Sim. mas não é que ela não sinta, não é que ela... É exatamente isso que você falou. A gente observa muito, e né? quem observa muito quando abre a boca, meu filho. A gente observa bastante. É para dar show, não é para falar palavras ao vento. Então, aquela pessoa que tem esse traço da quietude, muitas vezes o pensamento tá a mil, né? É porque o pensamento não fica quieto. Não fica quieto, Não né? fica Quanto nunca. mais quieto aqui na fala, mais o processo interno, né? É um pouco por aí. Agora, eu tenho muito isso. Eu falo muito, mas eu processo muito. É por isso que quando eu deito para dormir, eu durmo em 5 minutos. E sem remédio, sem nada. Eu durmo, eu desmaio. Porque eu preciso descansar. E você? Engraçado, vocês estavam falando em relação a você, Marquinhos, eu acho que essa coisa do que chama a atenção, né, do que a gente aprendeu, e eu acho que essa vibração, eu acho você muito vibrante, você está sempre muito para cima, por mais que eu acho que foi o que você falou, que você processa tantas coisas e essa energia mesmo, a gente percebe do lado de fora, que você está sempre em conexões, sabe? E eu sinto muito isso, que você tem essa energia, essa pulsante, assim, você é muito vívido. Eu não me lembro de uma vez que a gente tenha se encontrado e que você não tenha contado, que você não tenha falado, que você não tenha acontecido, que você não tenha brigado, que você não... Sempre tem alguma coisa muito latente, muito vibrante, muito grande, muito crescente, sabe? Você tem essa energia, eu acho que é energia mesmo. Em relação à Jana, que eu acho que, assim, eu não sei se eu aprendi, mas que eu admiro. Jana não terceiriza as responsabilidades dela. Não. Eu acho que pelo fato dela ser... Porque, assim, parece que é um contraponto. É o fato dela ser, como ela se autodenomina, muito quietinha e muito pra dentro e muito introspectiva. Você imagina que você vai falar com aquela pessoa que ela seja, assim, alguém quietinho. Mas Jana é uma mulher de opinião muito forte. Ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer. Ela vem de peito aberto. Sabe? Olha o slogan pra ela, Jana de peito aberto. E às vezes não combina pelo fato de ser quietinha, porque aí você imagina que seja aquela mansidão, mas né? não é mansidão. E não é. E ela tem essa coisa. Eu acho que Jana é uma pessoa muito... Eu acho que até pelo tudo que ela viveu, pela caminhada que ela traçou, ela sempre teve que correr atrás, Jana sempre teve que amadurecer muito cedo, né? E eu acho que isso trouxe para ela um senso de responsabilidade. Esteio emocional, né? E eu acho que ela é sobre isso, ela não terceiriza as emoções dela. Não terceiriza nem as responsabilidades e nem as emoções. O que é dela, ela vai sentir ela é íntegra, ela vai sentir até o fim e ela vai bancar aquilo, sabe? E eu acho isso muito, muito importante, sabe? Eu acho isso, eu não tá me fugindo da palavra, é muito empoderador, sabe? Isso é uma coisa tão importante que isso transborda nela de uma tal forma que ela consegue e tem a intenção de passar para outras mulheres. Olha, da mesma forma que eu... Não é à toa que ela tá no trabalho que ela tá. Sim. Que eu me senti... não necessariamente que você tenha vivido dessa forma, mas assim, se em algum momento eu me senti menos, se em algum momento eu me senti preterida, se em algum momento eu me senti diminuída, eu tô aqui e eu posso mostrar para você e posso te garantir que você tem o seu lugar à sombra. Então ela sopra essa vida para outras mulheres, né? Mas eu acho que... Não só para outras mulheres, para alguns homens que já estão se preparando para essa mudança cultural, ela também é muito importante, porque assim, eu, assim, vou até falar de uma forma diferenciada, porque eu tenho a visão de Jana de amiga, de gente que a gente conhece. Mas eu sei que ela tendo essa função não é à toa. Por quê?
falar isso para a mulher é legal, a mulher entende logo de cara? A maioria, porque nem todas estão prontas ainda também. Sim. E principalmente os homens. Por quê? Porque isso não é culpa dos homens, isso é uma culpa de cultura. Não é, aliás, não vamos nem botar a palavra culpa nisso, porque ela é uma das pessoas que Deus botou na linha de frente, ela está ali no front, porque ela é uma escolhida para lutar pela mudança de cultura. O trabalho que ela faz é contundente. Não tem outra palavra para botar. É contundente. Assim, se você faz isso, se você faz isso, se você faz isso, você continua fazendo isso. Se você faz isso, se você faz isso, fazendo isso, você continua ainda nessa cultura que você tem que começar a pensar nisso aqui para parar de fazer isso. Que é o que eu vejo sempre. Então, assim, tem alguns homens, não vou falar alguns, muitos homens já estão preparados para essa melhoria, para essa mudança. Alguns não, e ainda vão precisar de muitos e muitos anos, porque a evolução não é igual para todo mundo, cada um tem seu timing. Sim. Mas é aquela coisa, você está no seu papel, você já começou. E quando qualquer coisa que você fale em relação ao seu trabalho de proteção da mulher, que você consegue fazer o homem pelo menos pensar naquilo, pô, isso aqui faz sentido, cara. Pô, eu faço isso. Eu nunca levei por esse lado, por quê? Porque é cultural. Mas aí o que você começa a fazer com o homem? Com o homem. Estou falando pelo fato de eu ser homem. O que acontece comigo? Eu me coloco no lugar. Se eu fosse mulher e estivesse ouvindo isso, será que eu achasse engraçado? Será que eu não ia me sentir ameaçado? Será que eu estaria andando nesse lugar a essa hora como qualquer homem pode estar andando? Sabe como? Coisa que de repente a gente nunca parou para pensar e nem foi por mal. Nem foi por mal. Foi porque ninguém nunca, sabe, deu esse... Aqui, ó, vou te dar um negocinho aqui para você pensar. Então, aquela situação, né? Dá para pensar diferente. Dá para agir diferente. Dá, mas eu tenho que saber que dá. Aí você vai fazendo de uma forma que eu sei que dá. Entendeu? Porque de repente se fosse uma outra pessoa que eu não tivesse essa uma palavra, eu às vezes fico com pobrezas de vocabulário porque eu quero pensar 10 coisas ao mesmo tempo, e eu não sou TDAH, tá? Não sou. Às vezes até já perdi o que eu ia falar, porque sou assim, né? Só complementando, o que acontece? Só que assim, diante de todo esse cenário que a gente está traçando, lá, de qualquer forma, você tem que ter muita coragem, porque ela tem que tocar onde incomoda, ela tem que se posicionar onde ninguém se posicionou, entendeu? Ela tem que falar assim, olha só, essa brincadeira não é legal, e aí ela fica como você falou, ela fica no front, né? Ela tem que falar, olha, não, é só até aqui que é o seu espaço. E isso é muito novo, tanto para a cultura feminina, quanto para a gente se entender para todo mundo. Que, na realidade, ela teve que primeiro perceber isso em si, eu imagino, até onde ela acha que tem que ter limite, e depois falar, peraí, tem outras mulheres que podem passar por isso. Sim. E olha o tamanho da generosidade também, né? Porque fala assim, peraí, se eu me sentir... a obrigação dela de passar isso pro outro? Se eu me sentir incomodada em relação a isso, por que eu posso... Se uma amiga de trabalho, uma companheira de jornada... Por que ela precisa passar por isso? E aí, você viver isso e você, ao mesmo tempo, você sinalizar para ela que ela não precisa passar por aquilo, é muito empoderador. E, ao mesmo tempo, é muito delicado. Porque só quem já esteve naquele lugar sabe o quanto deu. Uma vez, eu estava com uma amiga lá em casa, que vocês conhecem, a Dani, e aí a gente pediu um Uber. E aí, não querendo ser uma pessoa, mas chegou um cara meio estranho, uma figura bem diferente. E eu fiquei muito preocupada com ela, porque ela ia sozinha pra longe, né? Porque ela mora. E eu assim, e não foi nem pela questão de como ele tava, mas pelo jeito dele. Eu assim, você leva a minha amiga direito? Minto, não foi nem a coisa. Foi o jeito que ele me tratou. Ele uma pessoa super coisa. Mas assim, como normalmente eu faço, eu levo todo mundo até o portão. Oi, moço, tudo bem? Boa noite. Moço, o senhor leva a minha amiga direitinho, por favor? Ele não se limitou nem a me responder. Quando eu cheguei em casa, aí eu subi correndo, aí o Raul, o que foi? Eu falei, não, tem que ligar pra Dani. Ué, mas você acabou de ir embora. Eu falei, não, eu preciso saber
se ela tá bem, pra ela ir falando comigo no telefone. E ele ficou muito espantado. Ele falava assim... Quem é policial aqui? Você ou eu? Não, e ele assim pra mim, mas por que isso? Aí eu me lembro que eu falei até isso na faculdade, eu falei, existem situações Que só a mulher sabe. só uma mulher sabe o que acontece. Sabe quem me fez entender isso? Sim. Aí eu nunca tinha parado pra falei pensar assim, nisso. se a gente tá numa rua e aparece um cara de capuz lá atrás, com as mãos no bolso, todas as mulheres vão sentir um frio na espinha. Mas muitos homens O também. fato desse cara... Sim, mas eu digo assim... Não sabe quem é? O fato desse cara mal ter me respondido, o fato desse cara ter sido extrema... Aquilo já me causou arrepio. A minha vontade era falar assim, sai desse carro e cancela essa viagem. Então, assim, é sobre isso. Só que só existem coisas... que eu até levei isso por uma discussão que a gente teve na faculdade. Porque eu falei, existem coisas que só uma mulher sabe o que a outra já passou. Sim. Então ela tá num lugar muito próprio, E ainda né? que não tenha passado, existem coisas que só a mulher sabe do que ela tem medo também. Sim. Até por conta das formações que eu tive, né? Enfim, a gente passa a dar muita importância, né, e a construir isso de uma forma sistêmica e muito robusta, que é a questão da rede, né, da rede feminina. A gente tem que se apoiar, né? Vocês precisam nos apoiar, né? Mesmo que o entendimento não seja imediato, mas se abram o coração para escuta. Isso aí. Para entender que, olha, para gente, determinadas situações são muito difíceis, são muito constrangedoras, isso não é uma brincadeira, né? É aquela história, né? A gente só implica com quem gosta. Se gosta, não implica, né? Muitas vezes as coisas vão ganhando uma proporção a partir de uma brincadeirinha, né? Que no fundo não é são as microviolências cotidianas. Então, sim, isso é uma frente, né? Não, isso com de certeza trabalho, é uma frente. de vida, de propósito. Não tem nem como botar em outro lugar, é frente. É uma frente, eu acho que é o propósito, né? Que você falou mais cedo. E o quanto é importante a gente construir esse olhar de um mundo de mais afeto, sabe? De mais equidade, de mais respeito, né? Uns pelos outros, umas pelas outras, nós todos aqui, né? E no final das contas, não é nem só para o respeito só à mulher, é para respeito para todo mundo pra mesmo. Todos, né? Mas a gente precisa entender isso, né? Eu acho que o afeto é quase uma revolução diante de tanto desse mundo distópico, né, que a gente está vivendo, mas é possível, sabe? A gente está aqui falando sobre amizade, sobre afeto, né? E eu acho que puxando um pouco a bola, né, com relação ao que você falou, eu vejo as qualidades que eu vou trazer aqui, né, sobre vocês como referências, né? Quando eu penso em algo que eu quero desenvolver com relação àquela determinada qualidade, né, uma competência mesmo, aí eu lembro de vocês, né? Com relação a você, Marquinhos, é muito esse coração aberto, sabe? De peito aberto para as coisas. É engraçado a gente ouvir, né? Isso da gente, né? É muito legal, porque você simplesmente vai. É um destemor, sabe? Eu nunca pensei nisso. Mas é um destemor, mas é um destemor com alegria, com essa coisa de você querer se conectar com as pessoas e com as pessoas que são diferentes de você, né? Porque eu acho que é isso que enriquece. Eu acho que é isso que enriquece. Então, esse destemor é muito contundente, sabe? E você vai com o peito aberto. Mas deixa eu entender. Olha, foi o que você falou. Eu posso não concordar com você, mas eu quero te ouvir. Isso, porque eu quero saber a sua fundamentação. Exatamente, você quer saber qual é a minha verdade. Isso. Sabe? E isso não é uma coisa comum de se encontrar. Uma pessoa aberta a entender qual é a verdade do outro, mesmo que não concorde. Mas aí, olha só esse lado dessa conexão para mim. Se você é uma pessoa que eu admiro, que eu te acho inteligente, que eu te acho corajosa, aí você precisa falar um negócio, no mínimo eu tenho que prestar atenção no que você está falando, porque senão nada disso faz sentido para mim. Sim. Entendeu? Porque assim, eu já tenho certeza que quando você abre a boca, você não vai falar nenhuma merda. Entendeu? Não vai. Então, eu quero. E assim, eu sempre estou aprendendo. Assim como tem esse lado,
E o lado da doçura, porque assim, a Rô, quando eu tô fazendo a conexão com vocês dois, que vocês estão aqui na minha frente. Sim. Mas assim, a Rô também não é só doçura, porque assim, quando ela vem de um jeito doce falar comigo, de repente falar que eu tô errado, ela não fala que você está errado. Ela vem de um jeito doce falar, é a mesma coisa que ela tá fazendo, que você faz, que às vezes você nem sabe o que está fazendo, porque às vezes eu estou lendo a tua rede social, entendeu? Sim. Estou ali naquela conexão contigo via internet, mas às vezes ela vai falar um negócio para mim que ela muda o meu pensamento e ela nem sabe que ela fez. Então, às vezes eu acho que a Rô sofre muito porque ela não faz a menor ideia do poder que ela tem. Rossana, com relação a você, minha amiga, eu não sei se eu já te falei isso alguma vez, mas você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E por que eu falo isso? Porque você sempre me incluiu em tudo. Eu nunca, jamais, em nenhum momento com você, eu me senti de fora. E isso, novamente, né, para quem era criança tímida, né, que usava óculos, era, entre aspas, a CDF, né, era aquela criança que era um prato cheio para bullying, né? Gente, eu nunca vi Jana desse jeito que ela se via. Nunca vi. Mas era um prato cheio. Então, a sensação de exclusão era uma constância, né? E com você, eu nunca senti isso. Então, você imagina o nível de conexão, de confiança que foi se criando, né, ao longo do tempo, né? Porque você estava sempre ali para me abraçar, sempre ali para me receber, sempre ali para me incluir. Sempre, sempre. Então, minha amiga, isso é de uma generosidade, é de um afeto, sabe? Infinitos. E eu queria que você soubesse disso. Então, quando eu tenho, assim, quando eu quero lembrar de uma pessoa generosa, de uma pessoa inclusiva, eu lembro de você. Que você sempre me levou junto. Sabe? Mas como é que eu ia levar, E te agradecer por isso. De coração. É isso. Gente, eu falei que esse papo de hoje ia ser diferente de todos. Porque esse aqui, além de ser um tema muito importante, é um tema que envolve emoção muito sabe forte. O que acontece, Marquinhos? Assim, a gente, lógico que a gente sabia do tema e tal, mas quando a gente começa a ter esse tipo de papo, que a gente se encontra, a gente fala, a gente ri, a gente fala um montão de maluquice, mas quando a gente entra nessa questão mesmo de raízes e tudo, são tantas coisas, são tantos momentos, são tantas vivências que a gente... Que não é só de alegria, né, também, né? É de dor, que a gente compartilhou, nossa. E quando a gente fala de vivência, a gente não fala da vivência minha e dela, a gente fala da vivência das nossas famílias, da minha mãe com a mãe dela, meus pais, o meu pai com a gente junto, e os irmãos dela, e de alguma forma meus irmãos. Então, assim, quando ela começa a falar, é um filme gigantesco que passa, sabe? Por tanta coisa que a gente já compartilhou, e compartilhou mesmo, assim, que colégio que elas vão estudar, e agora uma vai para Bel, outra foi para o Salesiano, e aí qual o baile que a gente vai, e assim, são coisas muito simples e ao mesmo tempo coisas muito importantes, memórias que eu tenho na casa dela, com os irmãos, as bagunças, e a mãe, sabe? Foi aquilo que você falou, é uma amizade da vida inteira. E que, assim, cada vez que a gente fecha o olho, tem um momento, tem uma lembrança, e é muito legal, sabe? A gente ter essa oportunidade. Você vê que privilégio, né, Marquinhos? A gente está aqui, né, eu no auge dos meus 39 anos, 16 anos. Vamos fazer 39. A gente é amigo há mais de 45, mas a gente vai fazer 39. Então, olha que privilégio a gente poder ter amizades, né, de tantos anos, né, em que a gente possa se sentir absolutamente confortável, né, juntos, né? Falando aqui com alegria, com leveza, com emoção, né? E a gente ter podido construir isso
Isso para mim é sucesso. Sim, sim. Isso para mim é um case de sucesso, assim, absurdo, gente. Eu tava pensando nisso aqui. É sucesso, sabe? É um presente mesmo, né? Que a gente soube como construir esse presente juntos. Né? No dia a dia, no cultivo, né? Com tudo isso que a gente falou aqui. Um reconhecendo o outro, um validando o outro, né? Um agradecendo pelo outro fazer parte da vida. Um apoiando o outro nos momentos, né, mais difíceis. Sim. Um rindo com o outro. A melhor parte. A melhor parte dessa história toda. Então, gente, isso é uma vida de sucesso. E até a melhor parte, um rindo com o outro e um rindo do outro, porque Também, a amizade é muito sobre isso também. Sobre isso, com certeza. Muito bom. E eu estava aqui pensando, eu tinha aqui uma relação gigante e enquanto você estava falando aqui, eu estava dando uma olhada. O papo flui tanto que a gente já fechou. Já fechou. Todas as perguntas que eu botei já fechamos. Porque vai ligando. E podcast é isso. Por isso que eu falei, não se preocupem, porque o papo flui e a gente fala tudo que a gente tem que falar. Muito bom. É muito bom. A gente já vai encaminhando então para o encerramento, porque senão a gente vai construir aqui uma minissérie, tipo Jana de Peito Aberto. Mas eu quero deixar aqui gravado, sem homenagem póstuma, homenagem aqui na frente mesmo. Obrigado por vocês estarem na minha vida. Fica parecendo piegas, né? Frase feita clichê, mas um clichê cai muito bem em amizade também. Sim. Porque eu tô falando isso porque acontece mesmo. Hoje eu só tenho vontade de estar perto de pessoas em que eu me sinta eu e que eu respeite essas pessoas, que essas pessoas me respeitem. E a melhor parte é que às vezes elas nem sabem que fazem comigo, que fazem o meu pensamento evoluir e eu me evoluir como pessoa, como homem, como ser humano, né? Você está fazendo eu ver coisas que a nossa geração nunca permitiu a gente ver. Eu te agradeço por isso, porque você já me faz pensar de uma outra forma, né? Isso aí é importante, porque a gente precisa mudar gerações para continuar... para readquirir um respeito, uma consideração maior, respeito, consideração, amor, Sim. né? E você, Rossana, a mesma coisa. É engraçado, é tudo igual, a receita do bolo é a mesma, sendo que entra dentro da forma de formas diferentes. Entra de forma diferente, mas os ingredientes são os mesmos. Então, assim, eu me sinto mais humana. Eu sempre falei isso pra ela, não tô falando isso agora de cara, de primeira, não. Mas é bom a gente ouvir, porque eu tava falando ainda agora. É muito engraçado quando a gente ouve pessoas falando da gente, que é coisa que a gente nem sabe. Sim. Porque às vezes eu não me acho uma pessoa relevante. Mas às vezes eu me acho uma pessoa relevante. Então é legal o outro falar alguma coisa da gente e a gente saber em que caminho que a gente está. Isso não significa que a gente precise de aprovação, não é isso. Mas é gostoso quando a gente ouve um lado positivo que a outra pessoa fala pra gente e às vezes a gente não valorizou ele, não percebeu ele ainda. Sim. Então, legal, eu agradeço isso, sim, agradeço a vocês. E desde 1900 e bolinha, que a gente tá aí. E eu quero deixar aqui, até eu vou deixar aqui na principal aí, não sei se tá, eu quero deixar claro aqui que tudo isso que a gente conversou da nossa história de vida, lógico que a gente tem outros amigos também, ela tem amigos que eu não conheço, a Jana também, e assim sucessivamente, mas é que, assim, feliz da pessoa que tem um amigo, porque amigo a gente escolhe, o coração que escolhe, e a gente vive com os amigos alegrias, derrotas, tristezas, vitórias, tudo de bom, e a gente... Chega uma hora que o nosso coração que decide. É ele que elege quem é nosso amigo. De quem que a gente pode confiar. E a gente já chegou numa idade, 39 anos, que com certeza a gente sabe de quem que a gente tem que ficar perto e de quem que a gente tem que ficar longe. E para mim, um dos grandes sinais de evolução não é ter 1 milhão de amigos. É ter pouquíssimos amigos.
E quando a gente fecha um ciclo, que pode ser por ano, pode ser por mês de aniversário, pode ser de qualquer forma que a gente faça uma reciclagem na nossa vida, quando a gente vê que a gente tem menos amigos, é sinal que a gente está mais maduro. E cada vez que eu tenho menos amigos, vocês estão sempre na minha lista e eu agradeço a vocês por isso. Então, eu acho que a gente vai morrer. Com 39 anos. A gente vai... lógico, né? Até porque a gente tem a idade que a gente quiser. Sim. Isso aí. Como diz outro, a gente tem a idade que a gente querer. Então, a minha reflexão desse papo que a gente teve aqui, em primeiro lugar, vou falar, eu já sabia que ia ser bom, eu não tinha a menor dúvida. Foi até melhor do que eu imaginei. Porque foi mais suave, porque eu pensei que ia ter determinadas horas que ia ficar mais difícil, mas não ficou. Ficou bem suave. Deixar aqui o meu registro de que a amizade é que nem dinheiro e saúde, nunca é demais. Né? A amizade é alimento da alma mesmo, não é relacionamento amoroso. Pode ser também, claro, mas a amizade, para mim, na minha cabeça, é uma coisa que é alimento mesmo da alma, é amigotrio. É aquele que num bom bate-papo você não precisa tomar remédio, você não precisa nada. Você pode tomar um vinho. Eu não bebo álcool, mas a gente pode tomar uma Coca Zero, pode tomar uma água. E a gente estando junto e batendo papo de vez em quando, nossa, maravilhoso. É como se a gente tivesse chegado com o tanque vazio no posto. Sim, e fala assim, exatamente. Completa. É isso aí. E a gente sai carregado lá e a gente vai andar. E a semana vai ser muito boa. Então, isso aqui que a gente está vivendo e que a gente está dizendo para vocês é o que eu desejo para cada um de vocês aí que está assistindo. Agora é com vocês. Agradecer pelo fato da gente ter tido um bate-papo tão bacana, tão franco, tão acolhedor ao mesmo tempo. Agradecer a oportunidade de estarmos juntos e dizer que é isso, que a vida é muito mais legal quando a gente tem um bom amigo por perto. Sim. Eu gosto muito de uma frase que fala o seguinte: a vida é curta demais para ser pequena. E eu acho que quando a gente tem amigos, a vida é sempre grande. Então, se a minha vida, né, tem sentido, tem significado, é porque eu também tenho vocês. Muito obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Agradeço. Gente, a gente tem que fechar essa corrente aí que nos une, que nos prende, e se Deus quiser ser assim. E eu desejo para vocês isso aqui que a gente tem. Com certeza, que vocês, quando chegaram nos seus 39 anos também, para vocês fazerem uma reflexão aí com poucos amigos e vocês baterem um papo da vida inteira, para ver que realmente, de tudo de bom que acontece na nossa vida, eu acho que o número 1 é isso aqui, ó. O resto vem do 2 para baixo. Mas quando a gente tem esses afetos, eu acho que amigotrio, acho que a vida fica muito melhor. E com essa reflexão, a gente se despede, tá? E eu garanto para vocês que na próxima quinta-feira vem também, ó, outro convidado aí, ó, top. Tá bom? Então até a próxima e um abraço.